Mover do Espírito Santo ou Candomblé Gospel? Hoje eu vou analisar alguns vídeos com vocês aqui, que se o seu estômago não estiver preparado, eu tenho certeza que você vai ficar com nojo do que estão fazendo com o Santo Espírito de Deus. Será que de fato coisas como essas ou no final das contas não passa de euforia, obra da carne e candomblé gospel? Embora seja um assunto muito complexo e que vai mexer com o ego de muitas pessoas, hoje eu vou trazer para vocês a verdade bíblica sobre o batismo do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, e eu vou te mostrar, à luz da palavra de Deus, o que é de verdade o agir do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, e se você gosta de estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque aí dessa maneira você continua recebendo os nossos vídeos, tá bom? Aproveitando a deixa, quero te convidar também a conhecer a nossa página lá no Instagram, Fluindo Reino, com um underlinezinho embaixo. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo e também nos comentários, porque lá eu posto sempre algumas reflexões bíblicas, dicas para devocional, conhecimento da palavra de Deus, e também faço lives, pego temas que vocês sugerem para trazer aqui para os vídeos do canal, tá bom? Só que não vai lá agora não. Vê o vídeo aqui até o final, e aí no finalzinho do vídeo eu te lembro, e você pode conhecer a nossa página lá no Instagram. Se você fosse convidado para ir na igreja de um colega, de um amigo, de um parente, e chegando nessa igreja, você visse esse tipo de coisa, o que você pensaria? Com a grande popularização do pentecostalismo e o entendimento errado sobre essa doutrina, muitos terreiros de macumba gospel foram abertos por pessoas que não têm a compreensão correta do que é o movimento pentecostal, e infelizmente não é nada difícil você passar em portas de igrejas e ver cenas como essas aí, né? Por isso, para a gente abordar essa questão de uma maneira bem completa e bíblica, eu quero dividir esse vídeo, como sempre, em 3 partes. Na primeira parte, eu vou te explicar por que manifestações de culto como essa são completamente erradas à luz da palavra de Deus e de onde esse engano procede. Na segunda parte, eu vou te explicar qual que é a real função do Espírito Santo aqui na Terra e também nas nossas vidas. E por fim, eu vou te explicar, a partir do texto bíblico, o que acontece quando o Espírito Santo de fato está presente na congregação, na vida das pessoas, quando ele batiza as pessoas de verdade. Solta aí. Libertação e cura. Libertação e cura. O que é o poder de Deus aí, ó? Rabalabacalabra sai. Rabalabacalabra cá. Rabacalabra chu. Em 1 Coríntios capítulo 14, nos versos 20 e 23, Paulo traz 2 alertas muito importantes sobre a expressão no meio do culto. No contexto, ele está tratando especificamente do dom de línguas e também do dom de profecias, que são dons espirituais, são bíblicos, era um contexto diferente, mas que eu quero analisar com vocês para que nós possamos extrair os princípios e aplicar nisso que está acontecendo nas igrejas hoje em dia, tá bom? Olha o que diz. 1 Coríntios 14, nos versos 20 e 23. Irmãos, não sejam meninos no juízo. Na malícia, sim, sede como crianças. Quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. É no verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura, esse povo está louco? Não fala que é exatamente essa sensação que nós ficamos a observar essas expressões, esse tipo de culto nessas igrejas que se dizem pentecostais, mas que precisa ficar bem claro, elas não são. Primeira coisa que nós podemos entender a partir desses 2 textos que nós lemos é que a motivação para essas bagunças, essas algazarras no culto que estavam acontecendo lá na igreja dos Coríntios e que nós vemos se repetir nessas igrejas neopentecostais e dos nossos dias, tem uma origem bastante semelhante, tem uma origem comum, na verdade, que é a meninice. Paulo fala, não sejam como meninos, não sejam imaturos. E tanto no cenário da igreja dos Coríntios, quanto nessas igrejas hoje, o que nós vemos são crentes completamente imaturos, na verdade muitos deles nem crentes são, fazendo essas algazarras, essas bagunças no meio do culto público que eles dizem estar oferecendo a Deus.
Se nós analisarmos com profundidade essa questão, nós vamos entender que tanto no caso dos coríntios, quanto no caso desses crentes, o que nós temos é um profundo desconhecimento da palavra de Deus. E é por isso que tanto engano e tanta coisa louca é feita no meio desses lugares. Eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos, mas imagina no meio do culto, você está ali adorando a Deus, louvando ao Senhor com cânticos espirituais, um pastor sai do púlpito, desce correndo, sobe na pilastra da igreja e começa a dar cabeçada na igreja. Será que isso é bíblico, gente? Somada a essa questão do desconhecimento da palavra de Deus, tanto no contexto dos coríntios quanto das igrejas locais atuais, um outro problema, uma outra motivação que leva as pessoas a fazerem esse tipo de absurdo nos cultos é o sincretismo religioso. No caso dos coríntios, eles já estavam sendo assediados por uma heresia que mais tarde ficou conhecida como gnosticismo. Dentro dessa heresia, um dos pensamentos é que algumas pessoas poderiam ascender a níveis superiores, conhecer verdades espirituais superiores, terem ali manifestações espirituais superiores, e isso fazia lá na época com que muitas pessoas se identificassem com esses líderes. Como, por exemplo, nós vemos no texto de 1 Coríntios capítulo 1, Paulo fazendo uma advertência, né? Que alguns cristãos estavam se dizendo ser de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo. Por quê? Porque para aqueles cristãos, essas pessoas, esses líderes, haviam ascendido a níveis superiores e era com essas pessoas que eles queriam associar-se. A ideia é que havia um nível espiritual, um conhecimento espiritual que só podia ser atingido por algumas pessoas e que depois disso, essas pessoas iriam ensinar esses outros seguidores a caminhar da mesma maneira, a atingir esses mesmos lugares. Aquilo que as igrejas hoje chamam de mistério, né? Você já viu aí falar? Isso é mistério, isso é para quem conhece os mistérios de Deus. E isso é uma heresia, mais tarde ficou conhecido como gnosticismo, mas que na época já era um proto-gnosticismo que estava vindo da filosofia neoplatônica. E se nós debruçamos na questão neopentecostal dos nossos dias, pelo menos nessa questão que nós estamos tratando do vídeo, nós entendemos que a motivação é a mesma. Algumas pessoas saíram de algumas religiões de mistério, como por exemplo, candomblé, espiritismo, e elas começaram a trazer essas crenças equivocadas, completamente antibíblicas, para o meio das igrejas. O que nós temos são pessoas ali se vestindo com roupas diferenciadas, como se fossem alguns sacerdotes, que parecem muito com trajes aí da Umbanda, por exemplo, e essas pessoas começam a disseminar esse tipo de coisa nas igrejas. Começam a rodar, a bater palma, virar mortal de cabeça para baixo, deita no chão, falando que está entrando no mundo espiritual. Eu entro agora no mundo espiritual. E esse tipo de coisa não tem base bíblica. Mas como são ritualísticas, que apresentam ali um peso, um susto, um impacto muito grande nas congregações, o povo quer imitar. Mas esse tipo de coisa é sincretismo religioso. Isso não tem base bíblica. E embora chame a atenção de muita gente e pareça algo muito espiritual, na verdade, isso não é nada espiritual. Isso não é nada cristão, muito pelo contrário. Isso tem ali muitos indícios de ser um culto de demônios, na verdade. Além desse ponto que Paulo trata no versículo 20, que é a meninice, o desconhecimento da palavra de Deus, e que eu acrescentei aqui a questão do sincretismo religioso, no versículo 23, Paulo também explica por que esse tipo de coisa não devia acontecer na igreja. Pelo fato de alguém chegar ali, seja um novo na fé, ou um ímpio que está ali visitando a igreja, ele vai ver esse tipo de coisa acontecendo e vai falar assim, gente, esse povo está doido? Quero ficar aqui não. Como eu disse, Paulo na questão estava tratando do dom de línguas, do uso desordenado do dom de línguas e da profecia no meio do culto, mas, usando o princípio, nós entendemos que esse tipo de coisa não pode acontecer na igreja porque escandaliza o nome de Deus. Isso ofende a Deus. Quantas pessoas aí nós temos nas redes sociais, né, que são ímpios, que não glorificam a Deus, que se aproveitam exatamente dessas expressões de culto, desse tipo de culto supostamente a Deus, para poder zombar, debochar, chacotar do nome de Deus. Só isso deveria ser motivo suficiente para essas pessoas pararem com isso. Só que no final, elas não estão nem aí, com o perdão da expressão e da palavra, para a repercussão, para o que as pessoas estão pensando do Deus de Israel a partir desse tipo de culto, desse testemunho horrível
que elas estão dando dentro das suas congregações. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, só que dessa vez nos versículos 32 e 33. O espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. É autoexplicativo, né, gente? Não preciso nem falar muita coisa sobre isso. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. O Espírito Santo, quando ele vem sobre alguém, não é para jogar ninguém no chão, ficar ali tremendo com a mãozinha desse jeito. Desculpa, eu sei que... Mas enfim, não é para ficar fazendo essas coisas absurdas na igreja. O anjo vai descer com a alma dela lá no inferno e vai ver coisa terrível aqui, ó. Sabia que o anjo tem poder para fazer isso? Ela vai gritar aqui, ó. Anjo, leva a alma dela agora. Lá no inferno. Leva. Leva. Meu Deus! Ó. Deus não é Deus de confusão. Só essas duas passagens bíblicas já mostram que esse culto dessas igrejas é completamente antibíblico. E se você congrega num local como esse, chegou a hora de você ir embora, porque a Bíblia está te orientando agora, não sou eu. À luz da palavra de Deus, nós podemos destacar algumas funções principais do Espírito Santo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre a vinda do Espírito Santo, a primeira coisa que ele diz é que o Espírito Santo testificaria dele e o glorificaria. E aqui fazendo um parêntese, tratando da questão do dom de línguas, né, segundo a interpretação dos pentecostais, de que as línguas que eles falam são línguas estranhas, línguas de anjos. Quando o Espírito Santo desce, na ocasião do Pentecostes, em Atos 2, a Bíblia diz que aquelas pessoas que foram batizadas, que receberam o Espírito Santo, elas começaram a falar em outras línguas, línguas humanas, e o que eles falavam glorificava a Deus, manifestava as grandezas de Deus. Então a função do Espírito Santo não é fazer alguém falar labachúrias. A função do Espírito Santo, inicial, é testificar de Cristo e glorificar a Cristo. Exatamente como aconteceu em Atos 2. As pessoas estavam anunciando as grandezas de Deus em línguas humanas. Portanto, falar labachúrias e por aí vai, não anuncia a grandeza de Deus. Não testifica de Cristo. E ao meu ver, pelo menos segundo a teologia reformada, a compreensão reformada da palavra de Deus, não existe base bíblica para esse tipo de teologia pentecostal. Mas, como eu sempre digo, eu respeito quem pensa diferente. Estou trazendo a orientação bíblica, tá bom? A segunda missão que o próprio Senhor Jesus fala que o Espírito Santo teria quando viesse à Terra seria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que o próprio texto de João 16 diz. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Uma terceira missão, biblicamente falando, que o Espírito Santo tem, que no caso é resultado dessa segunda, do convencimento do Espírito Santo, é a regeneração do homem. Por consequência do convencimento, o Espírito Santo regenera o cristão, concede vida espiritual, habita no crente, como consequência disso, né, ele sela para a salvação, e quando ele habita nas nossas vidas, ele nos santifica, produz frutos espirituais e também nos conduz em toda a verdade. Biblicamente falando, essas também são missões do Espírito Santo. E por fim, o Espírito Santo também nos concede dons espirituais para a edificação da igreja do Senhor e também intercede diante de Deus pela vida de cada um de nós que somos cristãos. Diferente do que essas pessoas pensam, o Espírito Santo não é um palhaço animador de plateia, e muito menos é um tumultuador de ambientes. O Espírito do Senhor é santo, e o foco dele é nos santificar, nos conformar a Cristo e nos ensinar a adorar a Deus. Se você está cheio do Espírito Santo, você não perde o domínio próprio não, irmão. Não vá subir em pau de sebo no meio do culto dizendo que está cheio do Espírito Santo, como tem um pastor na igreja, reverendo Arival. Tem um pastor na internet, pastor peão, fica rodando assim, diz que está cheio do Espírito Santo. Coisa nenhuma. Quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais domínio próprio você vai ter, mais gente você vai ser, mais humano você vai ser. Como humano era nosso Senhor, que era cheio do Espírito Santo. Então isso de que a marca do Espírito Santo é que você vai fazer coisas estranhas e tudo mais, onde é que está isso na Bíblia? Há um tempo atrás, eu li esse livro aqui, ó, que eu vou até citar para vocês, Conhecendo o Deus Trino, do pastor Tim Chester. É até uma indicação para vocês que eu deixo para conhecer mais a doutrina da Trindade. Vocês pedem algumas indicações, né? E eu me lembrei de algo que eu li nesse livro que, assim, impactou muito o meu coração. Mexeu muito comigo sobre o conhecimento da pessoa do Espírito Santo de Deus. Olha o que o pastor diz sobre a ação do Espírito Santo na nossa adoração e como ele nos ensina a fazer isso diante de Deus. De modo semelhante, a nossa adoração é a participação das nossas vidas por meio do Espírito Santo na comunhão do Filho com o Pai e na sua vida vicária de culto e intercessão. O que isso significa? Por meio da fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos ensina a adorar ao Senhor da forma como Ele mesmo deseja ser adorado.
cultuado e principalmente como nós venhamos a testemunhar esse amor e a manifestação da sua glória nas nossas vidas. É por meio da obra do Espírito Santo que começa a ser aplicada nas nossas vidas, depois que nós cremos no Senhor, depois que Ele nos concede fé para crer no Senhor, que nós passamos a viver de uma maneira que agrada a Deus, que cultua a Deus, que glorifica a Deus. E uma dessas maneiras de expressar tudo isso é no meio do culto. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: onde que Deus é glorificado em coisas como essa daí? Quando o Espírito Santo batiza o cristão, e eu espero que isso já tenha ficado bem claro ao longo desse vídeo, ele não vai produzir esse tipo de coisa, gente. Ele não vai fazer com que as pessoas escandalizem o nome do Senhor, que elas interajam ali no ambiente de culto de uma maneira que ridicularize a fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma maneira também que ele não vai fazer com que todas as pessoas falem línguas, como é tido em algumas filosofias pentecostais, né? Que o batismo do Espírito Santo é evidenciado pelo dom de línguas, porque como eu já falei aqui em outros vídeos, vou até deixar o vídeo que eu falo aqui, eu explico os dons espirituais para vocês. Nem todas as pessoas terão os mesmos dons, e isso rechaça essa ideia de que todos os cristãos devem falar em línguas, ou depois de batizados pelo Espírito Santo, eles vão falar em línguas, porque isso não é bíblico. Mas quando o Espírito Santo ele batiza alguém, o que ele produz é fruto do Espírito, é santificação. A própria expressão de Gálatas capítulo 5 nos ensina fruto do Espírito. O texto que nos ensina isso claramente também é Efésios capítulo 4, a partir do verso 28. Paulo fala, olha, aquele que roubava, não roube mais. Antes tire o seu sustento do seu trabalho e que tenha até mesmo para poder abençoar outras pessoas. Paulo também fala, olha, aquele que mentia, não minta mais. Antes, fale a verdade. Então o Espírito Santo vem sobre nossas vidas para nos transformar, para nos tirar da morte espiritual, onde nós vivíamos segundo a inclinação da carne, e amando a carne, amando o pecado, para viver segundo a direção do Espírito, segundo a vontade de Deus, amando as coisas que Deus ama. É uma nova vida, é nascer do alto, como o próprio nosso Senhor Jesus falou com Nicodemos ali em João capítulo 3. O que mais existem nessas igrejas são pessoas que alegam ter sido batizadas no Espírito Santo, fingem dons espirituais, mas que quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, nós entendemos com muita clareza que não houve uma conversão sincera ali. Elas continuam amando as coisas do mundo, continuam vivendo direcionadas pelo príncipe desse mundo, continuam amando as coisas que o Senhor aborrece. E por isso nós entendemos que essas expressões de fé não têm em nada coerência com a palavra de Deus. Se você viu esse vídeo até aqui, o meu convite para você, o convite do Senhor para a sua vida, é que você viva uma vida segundo a direção do Espírito Santo que vai te ensinar a ser mais agradável a Deus. Lembra do que Jesus diz para a mulher samaritana? Quem que Deus procura? Os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A adoração ela começa no nosso coração e ela reflete na nossa vida. Não dessa forma, não com uma religião externa, carnal, mas com amor à justiça, com amor ao Senhor, amor à verdade, temor diante de Deus. O desejo do Senhor, conforme revelado pelo apóstolo Paulo, é que nós venhamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. O que nos faz agradáveis a Deus, em parte e com todas as ressalvas possíveis, não é necessariamente os dons que nós temos ou o que nós fazemos na igreja. Porque a Bíblia nos ensina, Jesus fala claramente que muitas pessoas vão fazer muitas coisas no nome dele, mas que vão ser negadas por ele no dia do Senhor. Deus não está nem aí pro dom que nós temos, pro quanto nós rodamos, falamos em línguas ou fazemos essas bizarrices na igreja. O que o Senhor deseja é que nós venhamos a glorificá-lo diante dos homens, confessá-lo diante dos homens. E tudo isso parte de um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, que só consegue alcançar esse lugar por conta da verdadeira ação do Espírito Santo. Se o Senhor te regenerou, se o Espírito Santo operou a verdadeira obra dele na sua vida, diferente de tudo isso aí que você viu até aqui nesse vídeo, o que você vai ter é uma vida não isenta do pecado, porque nós habitamos em um corpo caído, em um corpo corrompido ainda pelo pecado, mas uma vida que busca todos os dias glorificar a Deus e viver segundo a sua santa vontade. No nome de Jesus, amém? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. Quero te lembrar também para dar um pulinho lá na nossa página no Instagram, Fluindo Reino, com underlinezinho no final. Tá aqui na descrição do vídeo, também nos comentários para vocês. Tenho certeza, vai ter muito material interessante lá, mapas mentais bíblicos, reflexões da palavra de Deus, auxílios, né, para devocional. Tenho certeza que vai ser um material muito útil para a sua vida, tá bom? Se puder também, não pedindo muito, né, clica aqui no botãozinho compartilhar no YouTube,
Envie esse vídeo para mais pessoas, e umas 3 ou 5 pessoas aí no seu WhatsApp, porque eu tenho certeza que o conhecimento da palavra de Deus vai ajudar muita gente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por ter ficado comigo até o final do vídeo. E se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo em nome de Jesus.